Vão entrando aí, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos conduz em vitória, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo todo esse momento, tudo que vai ser falado hoje aqui, que o Senhor dirija e que guie os nossos corações a entenderem a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor quebrante, que o Senhor abra os nossos corações e coloque a Tua vontade dentro deles, Pai. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Nós começamos, a semana passada, segunda, quarta e sexta, às 9 horas, né? De 9 às 10. Para quem não sabe, para quem está entrando agora, na primeira vez, nós vamos até às 10 horas, certo? E nós hoje vamos estudar a igreja de Tiatira, né? A carta à igreja de Tiatira, está lá em Apocalipse capítulo 2, versículos 18 e 19. Né? Para quem não conhece muito a questão da live, né? Vocês podem ir fazendo perguntas aí, eu, na medida do possível, eu vou tentar responder, vou tentar interagir, certo? Confesso que é a minha primeira live, então assim, a gente vai tentar, né? Não vou garantir que vou conseguir interagir com todo mundo, não vou garantir que vou conseguir entender as perguntas, né? O nervosismo às vezes atrapalha um pouco também. Mas a ideia é que vocês perguntem, tá? Então podem ficar à vontade. Temos aí diversos professores aí em home office participando da live, que vão poder também ajudar e vão responder perguntas também, certo? Então vocês podem perguntar, eu posso responder, assim como qualquer outro professor também da escola bíblica, até os irmãos, quem quiser também pode ficar à vontade para responder, né? Estamos aqui para estudarmos a Bíblia juntos, certo? Então vamos aqui adentrar a nossa igreja de Tiatira, mas antes de entrar propriamente na igreja de Tiatira, eu queria relembrar algumas coisas de outros momentos, de outras lives, certo? E talvez até alguma coisa que ainda não foi falado, mas que é bom a gente contextualizar para estudar a carta à igreja de Tiatira. A primeira coisa é que lá em Apocalipse 1:11, fica claro que existem 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas realmente existiam na província da Ásia, na província romana da Ásia. Essas 7 igrejas existiam, não são igrejas, não é uma ficção, não é algo que ainda vai existir, não, elas existiam. Essas 7 igrejas eram igrejas cristãs fundadas pelos discípulos, pelos apóstolos em viagens missionárias. E essas igrejas, elas eram recentes, né? Porque a gente está falando aqui de primeiro século, a gente está falando aqui de começo de tudo. Então, essas igrejas existem e as cartas são direcionadas a essas igrejas. Então, a linguagem das cartas, a mensagem das cartas, para cada igreja, ela tem algumas conotações que para a gente muitas vezes fica difícil de entender o sentido. Mas estudando a gente vai conseguir perceber bastante o que significa, né, a cada indicação, cada termo. E essa é a nossa ideia aqui. Então, essas 7 igrejas não eram as únicas igrejas da época, haviam dezenas ou centenas de igrejas já nesse período, né? A gente está falando aqui do final do século I, mais próximo do final do século I, né? E havia diversas igrejas cristãs. Aí por que Cristo decidiu escrever apenas para essas 7? Né? A primeira pergunta, não sabemos. O texto de Apocalipse ele não fica claro o porquê que Cristo quis escrever apenas para essas 7 igrejas. Esse é um primeiro ponto que eu quero ressaltar. Um outro ponto que eu quero ressaltar também, meus irmãos, é que na Bíblia, muitas vezes, as profecias, elas se cumprem em um determinado momento, mas apontam para um outro momento. Olhem como isso acontece. Por exemplo, a gente tem lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse é o texto de Isaías 7,14. Essa é uma profecia muito conhecida. Quando nós escutamos essa profecia, nós relacionamos ela a quem? A Cristo.
É bem claro que essa profecia se cumpre em Cristo Jesus. Mas quando você vai para Isaías capítulo 8, você vai ver que essa profecia também se cumpre em um filho de Isaías. Pelo menos em parte, essa profecia se cumpre em um filho de Isaías, em Isaías capítulo 8. O que é que eu estou querendo mostrar? Isso não acontece só uma vez na Bíblia, acontece por diversas vezes. As profecias, muitas vezes, elas apontam para algo próximo, algo que está ali, mas também apontam para algo que está distante, né? Então, quando a gente fala que as 7 igrejas do Apocalipse, elas são igrejas que existiam naquela época e que as cartas são direcionadas a elas, a gente não está querendo dizer que essas cartas também não podem ser direcionadas a nós. Podem sim. A profecia de Deus, ela é assim. Aponta para algo próximo, mas também pode apontar para algo no futuro distante, né? Como foi o caso de Isaías 7,14, que eu citei. Certo? Então, essas cartas, ou essa profecia, o texto de Apocalipse todo é uma grande profecia, se refere também a nós, né? Pode sim também ser interpretada, pode também ser lida dentro do nosso contexto. Uma outra coisa importante falar é que existem várias interpretações de como essas 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja de Jesus ao longo da história. E aí existem vários posicionamentos, irmãos. Mas assim, independente do posicionamento, o que eu queria chamar a atenção aqui é que tudo aquilo que é condenado, que é elogiado ou que é prometido para as 7 igrejas do Apocalipse, tudo aquilo que é condenado, elogiado ou prometido para cada uma dessas igrejas também será elogiado, será condenado e é prometido para todos os cristãos ao longo de toda a história. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se Cristo ele vai condenar a idolatria na igreja de Tiatira, qualquer igreja cristã ao longo da história que cair no pecado da idolatria vai também ser condenado por Cristo. Essa igreja também será condenada pela idolatria. Aquilo em que Cristo elogia a igreja de Tiatira, Cristo também quer ver em todas as igrejas cristãs de todas as épocas. E aquilo que é prometido à igreja de Tiatira, aquilo que é prometido a todas as igrejas, as 7 igrejas, também é prometido a todos os cristãos. Você pode ler as promessas, nós recebemos essas promessas. Essas promessas estão totalmente ligadas a todo o povo de Deus ao longo da história. Então, irmãos, queria salientar esses pontos. Talvez alguém possa perguntar, mas a PIB Planalto Calcaia, por exemplo, eu sei que temos irmãos de outras igrejas, mas a PIB Planalto Calcaia, ela se refere a PIB Planalto Calcaia, ela se encaixa com qual igreja? E aí eu queria comentar, quando a gente está estudando as igrejas do Apocalipse, a gente às vezes vê características da nossa igreja em algumas delas, mas não quer dizer que a gente tem que se encaixar em uma. Essa ideia é falsa. Por exemplo, a PIB Planalto Calcaia, ela já é uma igreja de, vamos aí, congregação, igreja, 20 anos, né? Nós não somos a mesma igreja de 20 anos atrás, nós não somos o mesmo grupo de 20 anos atrás, nós não temos as mesmas características, qualidades, defeitos de 20 anos atrás. Nós, ao longo desses 20 anos, nós fomos mudando, nós fomos melhorando em algumas coisas, pioramos em algumas coisas e vamos, como seguidores de Cristo, como pessoas que são movidas pelo Espírito Santo de Deus, trabalhando na obra do Senhor conforme Ele vai nos impulsionando, né? Então, nós temos características diversas. Então, não precisa a gente... eu vou procurar aqui em qual igreja eu me encaixo, a minha igreja se encaixa, para eu poder estudar aquela igreja, para poder entender a minha igreja. Não, a gente não precisa fazer isso. O que a gente tem que estudar são todas as igrejas e dali entender o que Cristo quer de nós como igreja e o que Cristo não quer de nós como igreja. E nos apegarmos às promessas de Cristo a nós como igreja. Olha que maravilhoso, né? Então é isso. Então,
Depois dessa introdução aí, queria convidar vocês a nos voltarmos para o texto bíblico. Apocalipse capítulo 2, né? Seria muito bom se você pegar a sua Bíblia, está assistindo essa live com a sua Bíblia, vai lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, nós vamos começar pelo versículo 18, né? O texto, nós vamos ler Apocalipse 2, 18 ao 29. O versículo 18 fala assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Em primeiro lugar, vamos nos situar aqui, a igreja de Tiatira, né? A cidade de Tiatira. Ela era uma cidade famosa em sua época pela produção de tecidos e armaduras, fornecendo armaduras e roupas para os soldados romanos, bem como para diversas outras classes. Essas produções na cidade de Tiatira, é muito importante a gente entender o contexto para a gente entender a mensagem. Essas produções na cidade de Tiatira eram feitas em espécie de cooperativas. As pessoas se uniam em cooperativas. Existe um nome técnico lá, agora eu não salvei aqui, mas vamos chamar de cooperativas. Uma cooperativa de pessoas, um sindicato, onde as pessoas se juntavam para produzir. O que acontece? As pessoas se juntavam nessas cooperativas para produzir juntas, e essas cooperativas elas funcionavam também como aglomerações religiosas, como, vamos dizer, clubes religiosos. O que é que eles faziam? Essas associações profissionais chamavam as pessoas ou convocavam as pessoas para participar de cultos, né? Cultos ao imperador romano e a outros deuses. Quando você olha a história, período do primeiro século, você vai ver que a grande maioria das religiões pagãs, elas eram religiões onde o culto estava intimamente ligado à prostituição sexual, a práticas sexuais ilícitas. Então, o que acontece? Essas aglomerações, essas associações, eles costumavam fazer reuniões para adorar deuses, adorar o imperador romano, e após essas reuniões, muitas vezes havia, vamos dizer, orgias, havia promiscuidade sexual. Então a igreja de Tiatira, ela está em uma cidade onde há muita idolatria, e essa idolatria está ligada à promiscuidade sexual. Então, daí você entende o que Cristo vai falar para Tiatira, certo? Para a igreja de Tiatira. Então, essa é o contexto. Então, Cristo começa falando: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha, o livro de Apocalipse, ele tem uma característica fantástica de apresentar Cristo de uma forma triunfante. Nós estamos ali, a igreja cristã está sofrendo perseguição, Roma está perseguindo ferozmente os cristãos, e a visão apocalíptica é uma visão de um Cristo que triunfa, de um Cristo que reina hoje e reinará eternamente. É um Cristo que domina a história. Então essa é uma grande mensagem para a igreja cristã já naquela época, já naquele período, e é uma mensagem que chega para nós também como uma mensagem de conforto. Então o que acontece? O Cristo se apresenta no versículo 18 como alguém que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quando você vai para o capítulo 1 de Apocalipse, Cristo se apresenta a João de uma forma que lembra muito o ancião de dias de Daniel capítulo 7. Se você for ler Daniel capítulo 7, você vai ver lá a descrição do ancião de dias, a profecia de Daniel. E aí quando a gente chega em Apocalipse 1, João tem uma visão, Jesus fala com ele, e ele, ao ver Jesus, ele vê as características de quem? Do ancião de dias lá de Daniel 7. E quando você vai ver a descrição de Daniel 7, você vai ver que esse ancião de dias ele é glorificado. Então João ele tem uma visão gloriosa de Jesus. Essa visão é tão gloriosa, e João, como um judeu, como alguém que conhecia bastante o Antigo Testamento, com certeza deve ter feito a ligação com Daniel 7, e deve ter se assustado, porque João teve com Jesus, João teve um contato físico com Jesus, né? Comeu com Jesus, abraçou Jesus muitas vezes, com certeza conversaram muito, né? Brincaram, correram, viram, né? João
esteve fisicamente com Jesus, e agora João está tendo uma visão gloriosa de Jesus, né? Claro que João também viu Jesus ressurreto, João viu Jesus sendo levado aos céus, mas agora João está vendo Jesus de uma forma muito mais gloriosa. É uma forma tão espetacular que a Bíblia vai dizer que João vai dizer que caiu aos seus pés como morto, lá em Apocalipse capítulo 1. E nas cartas às igrejas, Jesus vai se descrevendo de uma forma gloriosa, mostrando que ele reina, mostrando que ele está acima de tudo. Notem que para cada igreja, a forma como Jesus se apresenta tem muito a ver com o que aquela igreja vive. Por exemplo, aqui Jesus ele se apresenta como aquele que tem os pés semelhantes ao bronze polido. O que acontece? O bronze polido era justamente o que os cidadãos de Tiatira utilizavam para construir partes das peças dos soldados romanos, das armaduras dos soldados romanos. Então Jesus está se apresentando à igreja como aquele soldado que tem olhos de fogo, né? Então nenhum soldado romano tinha olhos de fogo, nenhum soldado romano se apresentava desse jeito. Então Jesus está se apresentando como um soldado, mas não um soldado qualquer, um soldado que está acima de qualquer exército, um soldado que está acima de qualquer rei, né? Então a apresentação de Jesus para a igreja de Tiatira traz um contexto para eles, e quando nós entendemos esse contexto, nós também nos maravilhamos, nós também ficamos felizes em ver Jesus assim, como um soldado que está acima de qualquer outro soldado, de qualquer outro exército. E aí no versículo 19 nos fala assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Né? Rapaz, quando eu leio o versículo 19, eu digo, meu irmão, que igreja maravilhosa. Olha, pastor Eduardo, como deve ser bom ser pastor de uma igreja dessa. Né? Eu me identifiquei muito aqui com a PIB Planalto Calcaia. A PIB Planalto Calcaia tem obras, amor, fé, serviço, perseverança. As tuas últimas obras são mais numerosas que do que as primeiras. O que Jesus está dizendo aqui? Que a igreja, ela não só vinha demonstrando tudo aquilo, demonstrando as obras, como ela vinha crescendo nessas obras. Né? As obras são mais numerosas, ou seja, está crescendo. Né? Que não necessariamente a igreja numericamente, mas as obras da igreja, o que a igreja estava fazendo, estava em crescimento. E aí um primeiro ponto a destacar para a gente é como está a nossa posição em relação ao serviço do Senhor. Nós temos crescido no serviço do Senhor? Nós como igreja, o Senhor Jesus pode olhar para a gente e elogiar as nossas obras, o nosso amor, a nossa fé, o nosso serviço, a nossa perseverança, e ainda dizer que nós estamos crescendo em tudo isso? Essa é a primeira pergunta, porque às vezes a gente olha para a nossa igreja e diz, não, está tudo bem, nossa igreja tem um número bom de pessoas, nossa igreja tem uma doutrina boa, nossa igreja, nós amamos as pessoas à nossa volta, nós fazemos isso, aquilo, então tá bom. A primeira mensagem clara aqui para PIB Planalto Calcaia e para você que faz parte de outra igreja, você pode pegar essa mesma mensagem e levar para a sua igreja, é que Jesus ele quer ver a sua igreja crescendo em obras. Jesus quer ver a sua igreja crescendo em fé, em perseverança, a sua igreja demonstrando mais e mais que o Espírito Santo direciona essa igreja. Certo? Interessante fazer a live, porque se eu tivesse no templo pregando, eu agora teria escutado um amém, né? Mas aí você diz assim, amém para você aí, diga amém, certo? Receba essa mensagem que é para você. Voltando aqui para Apocalipse 2, agora vamos para o versículo 20, certo? Apocalipse 2:20 fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amém, né, Aline? Eu tinha certeza mais do que absoluta, Aline, que você ia dizer amém, certo? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel. Quem é Jezabel? Quando você vai lá para o Antigo Testamento, lá para o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 16,
você vai olhar a história do rei Acabe, rei de Israel. Lembrando, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus se dividiu entre dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Então Acabe ele foi rei do Reino do Norte, o Reino de Israel. E Acabe ele se casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa pagã, de um povo pagão, de um povo idólatra, extremamente idólatra. E essa princesa, essa Jezabel, ao casar com Acabe, Acabe já era um homem desviado dos caminhos de Deus, já era um homem que não buscava a Deus. E aí o que acontece? Quando Acabe casa com Jezabel, Jezabel vai ensinar para Acabe as práticas do seu povo, as práticas idólatras do seu povo. E ao ensinar essas práticas a Acabe, Acabe era o rei, o que o povo faz? O povo segue o rei, na prática da idolatria. Jezabel, nesse período, o povo de Israel ele passa a adorar Baal. O culto a Baal ele é um culto extremamente ligado a práticas sexuais ilícitas, a prostituição sexual. O culto a Baal ele traz, ele fazia com que as pessoas adorassem a Baal através de sacrifícios e através de práticas sexuais, né? Então, isso é algo horroroso, né? Talvez hoje, na nossa sociedade, a gente não tenha algo tão claro, algo tão aberto nesse sentido, de uma religião ligada a sacrifícios e a prostituição, prostituição sexual. Mas naquela época o culto a Baal, assim como as diversas religiões pagãs, a grande maioria delas estavam relacionadas a isso, como eu falei no começo da live, certo? Então, havia essa Jezabel lá no Antigo Testamento, e Jesus aqui vai falar sobre uma nova Jezabel, né? Uma Jezabel que estava na igreja de Tiatira. Não é a mesma Jezabel, obviamente, assim como, por exemplo, quando João Batista no Novo Testamento é chamado de Elias, João Batista ele não era a reencarnação de Elias, não era o Elias que havia ressuscitado, nada disso, é apenas uma figura, né? Então, quando Jesus vai chamar essa mulher de Jezabel, ele está usando da figura daquela mulher no Antigo Testamento que levou o povo de Israel a idolatrar Baal, a praticar sacrifícios a Baal e a cometer perversões sexuais. Jesus vai usar essa figura para mostrar uma mulher que dentro da igreja de Tiatira estava fazendo exatamente a mesma coisa. O que essa Jezabel de Tiatira, né, da igreja de Tiatira, estava fazendo? Voltando para o versículo 20. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se não me engano, eu peguei aqui o texto da Almeida Revista Corrigida e Atualizada. Mas quando você vai pegar, por exemplo, a Bíblia NVI, a tradução NVI, ela vai traduzir prostituição por imoralidade sexual. A NVI já deixa mais claro o sentido. Porque quando a gente fala em prostituição, essa prostituição ela poderia ser apenas uma adoração a falsos deuses, né? Em alguns contextos na Bíblia, a prostituição é utilizada apenas como uma adoração a falsos deuses, não a práticas sexuais. Mas nesse contexto aqui, a prostituição que essa mulher estava ensinando estava ligada à imoralidade sexual dentro de um culto, dentro de uma adoração. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O que acontece? Voltando para o contexto da cidade de Tiatira, irmãos. As pessoas trabalhavam em associações, muitas delas se converteram, muitas delas passaram a ser cristãos. Mas as associações eles trabalhavam, praticavam idolatria e praticavam sacrifícios de animais. O que acontece? Muitas vezes os cristãos eram desafiados. Provavelmente, o que essa Jezabel fazia? Chegava, olha, eu sou crente, você é crente, nós não vamos participar do culto a Baal, nós não vamos participar do culto a Nero,
a outros deuses, seja lá quem for. Mas o que a comida que a associação fez lá para dedicar a esses deuses, não tem problema a gente comer não, vamos lá comer, vamos. A gente não está adorando os outros deuses, a gente está só participando ali de um dos benefícios dessa idolatria, né? Então, essa Jezabel estava ensinando as pessoas a fazerem isso, a prática sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Notem que esse comer coisas sacrificadas aos ídolos não significa que os cristãos estavam participando da idolatria, mas que eles estavam se beneficiando da idolatria, que eles não estavam diretamente, mas indiretamente eles estavam participando da idolatria, né? O que acontece? É impressionante como a igreja do primeiro século, isso das práticas sexuais ilícitas e dos alimentos dedicados aos falsos deuses, eram vamos dizer assim, engodos para os cristãos do primeiro século de uma forma tão grande que quando você vai lá para Atos 15, a igreja de Jerusalém, os discípulos se reúnem e fazem o primeiro grande concílio, a primeira grande reunião da igreja para tomar as decisões. Lá havia uma questão. Estavam com malandragem, isso aí, Aline. Jezabel era uma grande malandra. Os cristãos lá de Jerusalém se reuniram para decidir o quê? Se você for para Atos 15, né? Havia uma dúvida, o que é necessário para ser salvo? E aí quando você vai para Atos 15, a igreja se reúne e decide, não, para ser salvo basta crer em Cristo Jesus. Aí eles vão escrever uma carta para os gentios. Vanessa está dizendo que está travado aí. Eu estou olhando aqui pelo outro, acredito que seja só lá. Mas alguém travou? Dê ok. Alguém pode dar ok para saber se está ok aqui? Pronto, a Sheila disse que está normal. Obrigado, Sheila. Não sei se é pela proximidade, que a Sheila está do outro lado da porta ali, mas eu acredito que não. Obrigado, irmãos. Então, assim, a igreja de Jerusalém, ela decide que a salvação é somente pela fé, Atos 15, é o Concílio de Jerusalém. E aí o que acontece? Eles emitem uma carta para ser distribuída, para ser divulgada, aconselhando a todos aos gentios que se converteram ao cristianismo, que se abstenham de duas coisas. Vocês são salvos pela graça de Cristo, mas nós pedimos que vocês se abstenham de duas coisas. E quais são essas duas coisas? Imoralidade sexual, a prostituição e de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Notem, essas duas coisas que lá em Atos 15 a igreja já viu que era um grande problema, está se repetindo, está aparecendo aqui para a igreja de Tiatira. Né? Cristo está repreendendo a igreja de Tiatira porque no meio da igreja existem pessoas praticando isso. E aí, assim, não só havia pessoas praticando isso, como a igreja de Tiatira, ela tolerava, ela aceitava que essas pessoas continuassem na igreja. E aí aqui eu queria trazer mais uma pergunta para nós respondermos. Aí você responde aí com a sua consciência. Guarde essa pergunta para, ao longo da semana, também refletir sobre isso, tá? O que nós como igreja podemos permitir? O que nós como igreja nós podemos tolerar? O que nós podemos tolerar? Será que nós devemos tolerar tudo? Irmão Cleiton, nós somos cristãos e o cristianismo ele é amor, então nós abraçamos todas as pessoas e aceitamos cada um do jeito que é, e nós vamos tolerar tudo, cada um vem do jeito que está e fica. Né? Essa é uma pergunta importante, porque notem que Cristo, o que Cristo tem contra a igreja? A igreja como um todo. Notem, apenas uma parte da igreja. E, ao que parece aqui, uma parte mínima da igreja, poucas pessoas provavelmente, uma parte mínima da igreja estava praticando esses pecados. A grande maior parte
Não estava. Até porque, quando você olha no versículo 19, Cristo elogia demais essa igreja. Então, a grande maioria das pessoas, com certeza, estavam tendo uma fé sadia, uma fé saudável. Porém, a igreja como um todo estava tolerando essa situação, tolerando essas pessoas. E Cristo tem contra essa igreja isso. Temos que trazer isso para nós e perguntarmos, o que nós não podemos tolerar? E aí a resposta está no próprio texto. Qualquer pessoa que viva na prática do pecado, ou qualquer pessoa que incentive a prática do pecado, dando um mau testemunho. Qualquer pessoa que viva na prática do pecado sem arrependimento, qualquer pessoa que incentive os outros a pecarem, e mais, qualquer pessoa que pregue heresias, qualquer pessoa que desvirtue o evangelho. 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver Paulo dizendo à igreja de Corinto o quê? Tem um cara lá que estava praticando imoralidade sexual com a esposa de seu pai, a própria esposa do pai. Ele praticava a imoralidade sexual e a igreja de Corinto deixou para lá. A igreja de Corinto não estava fazendo nada. Então, o que Paulo vai dizer? Expulsem da igreja, tirem da igreja, entreguem a Satanás. Quando você vai para Gálatas capítulo 1, versículo 8, você vai ver também Paulo dando uma orientação clara sobre aqueles que pregam um falso evangelho. Ele vai falar, mas ainda que nós, aqui Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aline, gostei, Aline, da sua pergunta. Você disse assim, comer e desfrutar desses sacrifícios, o que seriam? Respeito todas as religiões, quero respeitar aqui todas as religiões. Eu sei que talvez até tenha pessoas de outras religiões aqui, mas por exemplo, nós como cristãos, nós entendemos que a prática da feitiçaria, do candomblé, são práticas pecaminosas, são práticas que vão contra a vontade de Deus. E aí chega alguém e me diz assim, Cleiton, eu vou pro candomblé tal, e lá eu vou fazer um trabalho para melhorar a vida das pessoas tal, me dizer teu nome completo. E aí eu digo, não, eu vou dar porque vai, né, deixa, eu como cristão, isso aí para mim não faz diferença. Eu estaria participando, sim, eu não estaria cometendo a idolatria, mas eu estaria participando da idolatria dos outros. Então essa é uma prática. Assim como também existem hoje, nós sabemos, festas religiosas que há vamos dizer assim, uma grande bebedeira e prostituição mesmo, pessoas que vão lá e adulteram, se reúnem para adulterar. Não estou dizendo aqui que essas igrejas que fazem essas festas promovem. A gente tem, por exemplo, o catolicismo tem as festas da padroeira, e eu não estou dizendo que a igreja católica promove isso, não é isso. Mas quando a gente vê depois grupos de pessoas que se reúnem para se prostituir, para beber, para falar o que não deve e tal, e nós como cristãos, digo assim, eu vou passando e vi ali um grupo de amigos e tal, eu não participei de nenhuma idolatria, eu não participei de nada absurdo, eu vou lá falar com alguém, vou ficar um pedaço lá, quero curtir um pouquinho. Nós estamos indiretamente participando também da idolatria, certo? Ok? Aline, indiretamente, certo? Entendi. Pronto. É isso sim, Aline. Nós não podemos compactuar com tais práticas. Voltando aqui para o texto, o que nós não podemos tolerar? Pessoas que praticam o pecado, que incentivam os outros a pecar, praticam o pecado sem arrependimento, incentivam os outros a pecar, ou pessoas que pregam um falso evangelho, ou pessoas que deturpam o evangelho. Confessar a vocês que uma vez eu passei até por uma situação bem esquisita. Uma vez, a Sherry e eu estávamos na igreja, assistindo uma pregação de um pastor, e esse pastor falou algo, uma heresia, ligado a práticas sexuais, defendendo práticas sexuais ilícitas, um pastor dentro de uma igreja. E aí eu levantei a mão e disse, pastor, olha, isso aí que o senhor está falando não condiz com o evangelho, isso aí que o senhor está falando
essas práticas sexuais, elas são ilícitas, então não podemos compactuar. E aí esse pastor foi mais longe, ele disse assim, não, mas talvez até Cristo fazia isso também. E aí quando ele disse isso, eu disse, olha pastor, desculpe, mas a minha fé não tem nada a ver com a sua, e eu não me levantei e saí. Eu não pude suportar aquilo, não pude, para mim, é o tipo de coisa que nós devemos sim evitar, nós devemos sim lutar contra. Certo? Voltando aqui para o texto de Apocalipse 2, vamos agora para o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Tempo para arrepender-se, dele tempo para que se arrependesse. Notem que nós não podemos fugir da orientação bíblica, nem para um lado, nem para um excesso, nem para um outro lado, para uma ausência total de correção. Quando eu digo que nós não podemos tolerar pessoas que pecam e não se arrependem, ou pessoas que pregam heresias, eu não estou dizendo que nós vamos simplesmente chegar na igreja, pegar ela pelo cabelo, sair puxando, jogar lá no meio da rua e acabou. Não é essa a orientação bíblica, não é isso. Olha, nem Cristo faz assim, conforme ele mesmo está dizendo. Ele pegou essa mulher, Jezabel, e deu tempo para ela se arrepender. Deu tempo para que se arrependesse. Quando a gente pensa em correção, quando a gente pensa em olhar para alguém que está em pecado, sem arrependimento, alguém que vive uma vida de pecado dentro da igreja, nós temos que ter a graça também. Nós não podemos chegar só com a justiça, Nós chegamos com o Cristo todo. Cristo é justiça e Cristo é graça. Não há em Cristo separação. Cristo não é uma parte um dia, outra parte outro dia, não. Cristo não é bipolar. Cristo ele é completo, e nós como cristãos temos que levar esse Cristo. Somos ensinados a confrontar e dar a oportunidade, mais uma vez, ao arrependimento. Mas notem, essa oportunidade tem limite. Vamos lá para o versículo 23. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. A prosto de cama. Temos aí o castigo que Jesus fala pode nos levar até a perceber uma certa ironia, porque notem que a imoralidade sexual tem tudo a ver com cama, e Cristo vai prostrar ela, prosto de cama, Cristo pode estar usando em sua linguagem de uma certa ironia para mostrar que a forma como ela vive vai levá-la a um castigo, semelhante à forma como ela vive. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Notem, meus irmãos, Cristo ele não está de longe olhando a sua igreja, parado, assistindo de longe, deixando a coisa acontecer, e a gente aqui tem que ficar morto de preocupado. Ai meu Deus, o que vai ser da igreja de Jesus? Não. Cristo é o pastor. Lembra da ideia do pastor? O que acontece quando as ovelhas começam a ir para o caminho errado? O que o pastor usa? Não estou falando aqui do pastor Eduardo, não, nem do pastor Joaquim. Estou falando de Cristo. Pastor Eduardo, pastor Joaquim e os outros pastores aí, Tiago Sanches, também usam aqui acolá o cajado, mas assim, de uma forma mais perfeita, na verdade, Cristo é um pastor que conduz o seu rebanho e que usa o cajado. As igrejas estão começando a ir para um lado, ele vem e castiga. É isso que ele está falando aqui. Nós entendemos que Cristo nos castiga sim, mas não como condenação.
Romanos 8 deixa claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós somos castigados não como condenação, mas como correção. O pastor, quando usa o cajado para corrigir o caminho da ovelha, ele usa para manter ela a salvo, né? Nós cremos que Cristo é quem nos mantém salvos, não somos nós. Se fosse por nós já teríamos saído correndo e teríamos nos jogado na boca do lobo. Mas Cristo nos mantém a salvo, né? Com seu cajado, muitas vezes, com a sua voz nos orientando, e às vezes quando a gente dá uma escapulida, ele dá uma batidinha ali com seu cajado, né? O Senhor, ele zela pela sua igreja a ponto de agir de forma miraculosa. Isso não significa que devemos negligenciar. Não estou dizendo aqui que pronto, o pastor Eduardo agora não vai precisar fazer mais nada. O irmão Cleiton, todos os irmãos da igreja são responsáveis por cuidar da igreja do Senhor. Quem foi que nos deu essa responsabilidade? O próprio Senhor. Ele governa a sua igreja, ele administra a sua igreja, mas ao mesmo tempo ele delega isso para a gente também. Olha que maravilhoso. Então, o que acontece? O Senhor, ele zela pela sua igreja, mas nós também somos convidados a zelar. Notem qual é o problema da igreja de Tiatira. É que ela não estava zelando, os crentes não estavam zelando pela igreja do Senhor, estavam deixando pessoas fazerem coisas absurdas dentro da igreja e que essas pessoas ensinassem outras pessoas a também fazerem essas coisas absurdas. Certo? Então nós devemos também zelar, nós não podemos negligenciar, nós não podemos tolerar práticas contrárias ao cristianismo dentro da igreja do Senhor. E quando eu falo dentro da igreja, eu creio que todos estão entendendo que não estou falando do templo. Estou falando dentro da igreja do Senhor. Igreja como corpo de Cristo. Pessoas, nós somos a igreja do Senhor. Voltando aqui para o texto. Versículo 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aí entra aqui o pastor Tiago Sanches colocou aqui, né, que quando Cristo volta, ele vai usar o cajado para atrair os seus e a espada para julgar os ímpios. Né? Cristo está lembrando disso. No meio da igreja física, né, nós, por exemplo, PIB Planalto Calcaia, podem, né, e provavelmente existem pessoas que estão lá que não são ovelhas de Cristo, que estão lá, mas que não foram transformadas por Cristo, e que quando Cristo voltar, essas pessoas receberão conforme as suas obras pecaminosas, né? E quando a gente fala isso, aí alguém pode ficar nervoso, Cleiton, mas eu sou crente, o Senhor transformou minha vida, mas eu ainda peco, certo? Mas os seus pecados estão apagados, estão quitados, foram pagos pela morte de Cristo Jesus. Alguém que não foi transformado por Cristo Jesus, alguém que não foi salvo por Cristo Jesus, vai ter que pagar por esses pecados, né? Vai receber o castigo que as suas obras merecem. É isso que Cristo está falando. Aqui não é o Cleiton que está falando isso, é o próprio Cristo Jesus que está falando para João escrever para a igreja de Tiatira, para João escrever para todos. E essa é uma mensagem que vem desde Gênesis. O pecado será castigado. Para os crentes, o pecado é castigado em Jesus, e para aqueles que não se convertem, para aqueles que não entregam suas vidas a Jesus, o pecado será castigado pela espada de Cristo. Voltando aqui para o versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Olha, tem muita gente na igreja de Tiatira que não aderiu a essa onda que Jezabel levou para a igreja, não. Tem muita gente de Tiatira que serve a Cristo com fidelidade. E Jesus, ele tem uma mensagem para essas pessoas, né? Pessoas que não conheceram, o versículo 24 termina assim, pessoas, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Meus irmãos, lá no primeiro século, nos primeiros séculos da igreja cristã, havia uma heresia muito que se difundiu muito
no meio do cristianismo, que era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? As pessoas criam que não, nós somos cristãos, assim como os outros cristãos da igreja, mas nós queremos conhecer coisas ocultas. No começo, eles buscavam as coisas ocultas de Deus. Depois, após o segundo século, eles começaram uma nova forma de gnosticismo, buscando as coisas ocultas de Satanás também. Então, o que João está falando aqui é se referindo a pessoas, quando ele fala pessoas que conhecem as coisas profundas de Satanás, olha que loucura. Os cristãos tinham as escrituras, tinham as cartas dos discípulos, tinham tanta coisa tinham os ensinamentos diretamente dos discípulos, né? João ainda estava vivo, mas as pessoas deixavam isso de lado. Desculpem. As pessoas deixavam isso de lado e buscavam em movimentos esotéricos e buscavam em outras religiões coisas que pudessem ensinar mais sobre Deus. Como se o homem conseguisse conhecer mais de Deus através de sua mente, através de introspecção, ou através de simpatias ou coisas parecidas, né? Isso tem muito hoje também, né? Tem, inclusive dentro de igreja evangélica. Tem igreja que pensa que não, nossa igreja aqui é uma igreja que nós conhecemos coisas que outras igrejas não conhecem. Se você conhece, meu irmão, você está fora da Bíblia, né? Se você conhece algo a mais de Deus que não está na Bíblia, você tem um problema sério, mas muito sério mesmo. Qual é o problema? Você está conhecendo uma mentira. Porque aquilo que Deus quis revelar, Ele revelou através da sua palavra. E aquilo que Ele não quis revelar, não tem como a gente descobrir. Então, se você conhece algo sobre Deus que não está na Bíblia, esse algo é mentira. Entendeu? Quem está dizendo isso é a Bíblia. Quem diz isso é a Bíblia. Então, o que acontece, irmãos? Havia um grupo de pessoas, haviam grupos gnósticos, mas a maioria dos crentes da igreja de Tiatira não eram gnósticos. A maioria dos crentes da igreja de Tiatira eram crentes fiéis. Então Cristo está dizendo para eles, olha, vocês que não se preocuparam em conhecer as coisas profundas de Satanás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Final do versículo 24. Outra carga não jogarei sobre vocês. Ah, irmão Cleito, então quer dizer que basta a igreja não se contaminar com o pecado que está tudo bem. Não é isso que Cristo está falando. Notem que a igreja de Tiatira, ela era uma igreja, voltando para o versículo 19, era uma igreja que tinha obras, fé, perseverança. O que mais? Amor, serviço. Né? Então era uma igreja que estava em desenvolvimento. Então Cristo está dizendo aqui, olha, permaneçam como vocês estão e crescendo naquilo que vocês estão. Não vou pedir nada mais que isso. Cristo não pede para nós criarmos uma falsa espiritualidade. Cristo não pede para nós criarmos doutrinas novas. Cristo não pede para nós inovarmos. Cristo pede para nós permanecermos, né, conforme o versículo 25. Ó, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, conservar o que tem não significa ficar estagnado na fé. Note bem isso. Não significa que recebeu Jesus, pronto, fica deitado na tua cama em casa e só esperando Jesus voltar. Não é isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo é que aquilo que Cristo ensina através do seu evangelho, da simplicidade do evangelho, né, pastor Eduardo? Aquilo que Cristo ensina através da simplicidade do evangelho fosse mantido e desenvolvido sem sair daquilo. É importante isso para nós como igreja, porque às vezes os crentes pensam que nós temos que inovar, que nós temos que criar coisas, que nós estamos no século XXI, então a igreja do século XXI não pode ensinar as mesmas coisas da igreja do primeiro século, não pode viver do mesmo jeito da igreja do primeiro século. Temos que viver conforme os crentes do primeiro século. É claro que usando os nossos meios tecnológicos. Estamos aqui numa live, né? Mas nós não devemos sair daquilo que Cristo nos ensinou, do evangelho puro e simples. Amém, irmãos? Na sua casa aí, dando glória a Deus. Versículo 26. E aí estamos aqui nos dirigindo para o final, né? Glória a Deus. Nervosismo, né, deixou a gente passar essa live toda. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Meus irmãos, há muitas promessas na Bíblia sobre nós governarmos com Cristo, sobre nós julgarmos o mundo. Lembra lá que, por exemplo, lá nos Evangelhos, Jesus disse aos discípulos que eles sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? E aí você me pergunta, como é que vai ser isso, irmão Cleito? Como é que vai ser esse julgamento? Como é que nós vamos julgar o mundo? Como é que nós vamos governar com Cristo? E aí eu vou lhe responder de uma forma muito simples. Não sei. A Bíblia não deixa isso claro, a Bíblia não explicita essa doutrina de uma forma abrangente. Mas está lá na Bíblia. Mas algo que é importante a gente olhar para essa promessa, e que tocou muito a igreja do primeiro século, com certeza, quando recebeu uma carta sobre isso, é que a igreja, lá no primeiro século, estava sendo duramente perseguida por Roma. Cristãos sendo mortos, sendo jogados aos leões, né, sendo queimados vivos. E aí Cristo está lembrando a igreja, olha, eu governo agora, eu governo no futuro, e a minha igreja, que hoje parece ser frágil, naquela época, lembrando, não tinham nem templos. Então as pessoas se reuniam em casa, se reuniam num quintal, se reuniam em cemitérios, né? Se reuniam em diversos locais. Essa igreja que parece tão frágil, essa igreja vai governar o mundo comigo. Essa igreja julgará as nações. Olhem que promessa gloriosa. Essa promessa é gloriosa para a igreja de Tiatira, para a igreja do primeiro século. Essa promessa é gloriosa para nós hoje, que somos muitas vezes ridicularizados por nossa fé, que somos muitas vezes colocados como apenas mais uma religião dentre as milhares que existem no mundo, uma religião sem nenhum diferencial. Nós temos sim um diferencial, nós reinaremos com Cristo eternamente, nós julgaremos o mundo, né, com Cristo. Notem que eu não estou dizendo que nós sozinhos, não. Tudo com Cristo, pelo poder de Cristo e para a honra e glória de Cristo. Amém? Irmãos, eu acredito que nos próximos minutos talvez caia, 4 minutos caia, mas nós estamos aqui nos dirigindo para o final, certo? Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Várias interpretações sobre o que significa essa estrela da manhã, mas uma interpretação que chama muita atenção. Lembra que a igreja de Tiatira, se cair, irmãos, eu volto rápido na mesma hora, tá? Coloco de novo e peço que vocês continuem, tá bom? 5 minutos no máximo a gente termina. Vamos ter perguntas, hein? E a premiação aí, vocês depois vão poder ir na biblioteca do pastor Tiago Sanches e escolher um livro, tá? Amém, Tiago Sanches? Eu não perguntei isso a ele antes não, mas eu prometo por ele. Brincadeira, irmãos. Assim, versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Lembram que a igreja de Tiatira produzia vestes agora me fugiu o nome, ó. Vamos lá. Armaduras. Produziam vestes e armaduras para os soldados romanos. Os soldados romanos, os exércitos romanos, eles usavam como emblema o Vênus, que era chamado na época a estrela da manhã, e muita gente ainda chama hoje Vênus como a estrela da manhã. Então, Vênus, a estrela da manhã, era usada como um emblema de vitória, um emblema de poder. Então, para a igreja de Tiatira fazia muito sentido ouvir que receberia a estrela da manhã, um símbolo de vitória e de poder de Cristo. Para eles tinha um diferencial esse contexto. E eu espero que tenha para vocês também. A irmã perguntando se isso vai ficar gravado. Nós vamos disponibilizar também no YouTube, irmãos, apesar da minha vergonha, mas nós vamos disponibilizar no YouTube, certo? E o versículo 29 termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Essa mensagem é a mensagem que vem do Espírito de Deus para todos nós.
Amém, meus irmãos? Dêem glória a Deus aí que nós conseguimos chegar no final. E agora temos duas perguntas. Eu queria compartilhar com vocês aqui duas perguntas. A primeira pergunta, eu vou tentar colocar aqui. Como comentário, para ficar mais fácil. Deixa eu ver se deu certo. Não deu, mas vamos lá. A primeira pergunta: diante das cartas às 7 igrejas do Apocalipse, devemos: opção A, procurar qual igreja parece mais com a nossa e estudar apenas essa igreja. Opção B, estudarmos todas as igrejas, sabendo que são igrejas do passado e que não tem nenhuma mensagem nesse texto para a nossa igreja. Opção C, estudarmos todas as igrejas, sabendo que todas elas têm muito a nos ensinar sobre nossas qualidades, defeitos e sobre as promessas de Cristo para nós. Opção A, B ou C. Opção C da irmã Vanessa Sampaio. Olha, opção C, irmã Vanessa, tem certeza? Irmã Nanda, também opção C. Opção C, sim, estudarmos todas as igrejas, sabendo que todas elas têm muito a nos ensinar sobre nossas qualidades, defeitos e sobre as promessas de Cristo para nós. Pergunta número 2. Pergunta número 2, tá? Diante de uma situação de desvio doutrinário ou a ausência de arrependimento de uma pessoa diante de um pecado, o que devemos fazer? Opção A, orarmos pela pessoa e tratá-la com amor, esperando que o amor transforme ela. Opção B, confrontarmos a pessoa com seu erro, demonstrarmos amor e orando para que o Espírito Santo transforme o coração dela. Opção C, levarmos a situação para o pastor, que é a pessoa encarregada por Deus para tratar desses assuntos. A, B ou C? Questão 2. Meus irmãos, vai acabar 25 segundos restantes. Terminamos. Opção B. Opção B é confrontarmos a pessoa com seu erro, demonstrando amor e orando para que o Espírito Santo transforme o coração dela. Isso está lá em Mateus capítulo 18, ensinado pelo próprio Jesus. Meus irmãos, 8 segundos. Deus abençoe vocês. Muito bom estar aqui com vocês.